Turma do 7º ano, professora Lani falando, professora de História. A nossa aula hoje vai ser sobre a colonização na América Portuguesa. No século XV, o desembarque de espanhóis e portugueses na América deu início ao longo processo de mudanças no jeito de viver e de pensar, tanto de europeus como de ameríndios. Para o filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov, os europeus nada sabiam sobre os povos americanos. Projetaram assim imagens e ideias relacionadas a outras culturas, bem diferentes e distantes de sua realidade. O resultado, concluiu, foi o maior genocídio da história da humanidade. Colonização e primeiras reflexões. A expansão marítima comercial europeia dos séculos XV e XVI corresponde a um dos principais processos de formação do mundo moderno. Nesse empreendimento, navegadores e comerciantes europeus se depararam com a imensa riqueza em várias partes do mundo, muitas vezes ouro e prata, mas isso não aconteceu em toda parte. Na América, por exemplo, os espanhóis tiveram acesso quase imediato aos metais preciosos produzidos pelos povos nativos, como astecas e incas, mas os portugueses não tiveram a mesma sorte. Se depararam com povos sem riqueza desejada, que não explorava metais preciosos, tampouco produzia mercadorias excedentes para serem comercializadas a longa distância. Para os conquistadores portugueses, assim, Pindorama, ou terra das palmeiras, como alguns povos indígenas chamavam seu território, parecia pouco promissora. Isso ao menos até a década de 1530, quando deram início à produção de açúcar, um produto valioso na Europa e em várias partes do mundo. Começava assim a efetiva colonização de que viria a ser o Brasil, hoje um dos maiores países do mundo em extensão territorial e população, com mais de 200 milhões de habitantes, marcados por uma intensa diversidade cultural. Formando os brasileiros. A intensa diversidade cultural presente no Brasil é resultado de seu processo de formação, que contou com a participação de pessoas de muitas etnias e origens diferentes. O contato entre colonizadores e nativos foi marcado em geral pela violência e pelo conflito, resultando em invasões de terras, escravização e até mesmo extermínio de população inteira. Em resumo, americanos, europeus e africanos são considerados base do povo brasileiro, uma sociedade heterogênea, miscigenada, original e culturalmente rica. Os historiadores costumam organizar o tempo de sua formação em 3 períodos. Primeiro período, colônia, que se estendia de 1500 a 1822, quando se oficializou a ruptura política do Brasil. Império, de 1822 até 1889, quando ocorreu a proclamação da República. E República, de 1889 até os dias de hoje. O nome Brasil. Antes de se chamar Brasil, essas terras tiveram diferentes nomes, como se pode perceber em 2 mapas. O primeiro deles pertence ao Atlas Miller e foi elaborado em 1519. Nele estão ilustrados nativos e diversos animais imaginários. Nesse mapa aparece grafado ainda pela primeira vez a expressão Terra Brasilis, terra do Brasil em latim. O outro mapa foi elaborado no início do século XVI e traz pela primeira vez em uma representação cartográfica a palavra Brasil, mas a fixação desse nome não foi algo assim tão simples. Tateando o território. Para os portugueses, as 3 primeiras décadas do século XVI foram marcadas por visitas esporádicas e também desdém.
A terra brasilis, principalmente pelo fato de o rei e a nobreza obterem bons lucros com as expedições às Índias, o que desviava a atenção das terras americanas. Em suas visitas esporádicas, os portugueses mostravam bastante interesse por uma árvore denominada pau-brasil, utilizada na construção naval e na produção de móveis e principalmente na extração de um extrato de cor vermelha usado para tingir tecidos. Para obter essa madeira, assim como outras especiarias da terra, os portugueses instalaram feitorias, estabelecimentos localizados em pontos estratégicos do litoral, em que as mercadorias eram guardadas até a chegada dos navios para transportá-la. A extração do pau-brasil foi declarada monopólio real, que transferia o direito a particulares mediante pagamento de um valor fixo e periódico por essa concessão. A coleta da madeira manteve-se por séculos nesse formato como uma atividade bastante lucrativa. Aproveitando-se dos indígenas, localizar, cortar e transportar o pau-brasil eram tarefas realizadas pelos povos indígenas, em geral com instrumentos de metal fornecido pelos portugueses. Por esse serviço, os nativos recebiam uma série de objetos de grande valor para eles, mas de baixo valor para os europeus, como espelhos, tecidos, miçangas, facas, roupas, serras e machados. Nativos e estrangeiros estreitavam assim a convivência cotidiana, quase sempre de forma pacífica. Mais do que isso, pelo fato de que os conquistadores desconhecerem essas terras, viam-se totalmente dependentes dos povos nativos que os ensinaram a viver por aqui com seus conhecimentos e suas habilidades sobre o lugar. Destacar os acordos de muito interesse estabelecidos por indígenas e portugueses não significa, porém, afirmar que o processo de colonização teve caráter pacífico ou brando. Os números afinais mostram o contrário, a dizimação da população nativa, fato que ocorreu devido a várias formas de violência e por meio de doenças trazidas pelos europeus, desde a gripe até a varíola. A colonização na América Portuguesa, parte 1. Esse tema é o capítulo 7 do livro de vocês, ele vai das páginas 128 a 133 e vocês vão resolver os exercícios propostos no final do vídeo. Na próxima aula, iremos continuar a colonização na América Portuguesa, parte 2. Atividade. Primeira, o que aconteceu na América no século XIX com o desembarque de espanhóis e portugueses? Explique o processo de formação do Brasil. Como ficou marcado o contrato entre colonizadores e nativos? Que povos são considerados a base do povo brasileiro? Explique a mesma. Os historiadores costumam organizar o tempo de sua formação em 3 períodos. Que períodos são esses?